Graça e paz. Sejam todos bem-vindos, pessoas abençoadas e eleitas de Deus. Nós estamos no canal Crescer na Graça. Eu me chamo Aldair. Nós estamos tendo uma oportunidade, através de leituras, conhecer a palavra de Deus. Vamos juntos? Olha, o tema de hoje é: coronavírus terá um fim, a Terra não. Como assim? Eu vou explicar. Nós estamos diante de um vírus, que está ceifando várias e várias vidas. Nós sentimos muito pelas percas que está acontecendo. Nós temos que tomar todos os cuidados cabíveis. Tudo que a lei pede para a gente fazer, manter ali a guarda direitinho, manda-se a lei. Mas acontece algo que eu tenho, de muitos e muitos anos, que eu já tenho esse entendimento. Às vezes a gente está assistindo uma televisão, a gente vê então uma pessoa ali lendo às vezes um evangelho, lendo ali as escrituras sagradas e associando as coisas que acontecem, Às vezes, como já teve vários vírus, nós já tivemos a peste bubônica, nós tivemos a gripe espanhola. Eu anotei aqui para ficar melhor. Eu anotei 3. Nós tivemos também a gripe suína. Hoje nós temos o coronavírus, não é isto? É coisa que a gente tem que ter total cuidado, é coisa séria, muito sério. Mas isso não é o fim do mundo, não, é? E eu fico vendo, muitas vezes as pessoas associando, sabe, os acontecimentos que ocorrem, como fizeram, tantas e tantas vezes. A gente vê isto, associando os acontecimentos dessas outras gripes que teve, que matou milhões de pessoas, associando isto com o fim do mundo. De uns anos para cá andava marcando datas, 2000, 2012, agora o coronavírus. Eu sei que você conhece pessoas que às vezes está aí, já se não bastasse o medo desta doença que a gente está convivendo, porque nós estamos na carne, nós temos que conviver com essas preocupações. Mas muitas e muitas vezes as pessoas estão associando e estão com um medo dobrado. Se não bastasse o medo do vírus, ainda carrega na mente que este vírus está na Bíblia, que isto faz parte do fim do mundo, que está aproximando, que o mundo vai acabar, que a terra vai ser toda destruída, que a terra vai acabar. Então, diante desse entendimento que a gente ouve, muitas vezes a gente ouve, às vezes é coisa que até ajuda a gente a ir para a Bíblia para ler. Eu mesmo fui ler a Bíblia, não foi uma nem duas coisas que me levou a ler a Bíblia. É uma série de coisas, e creio eu que este pensamento, esta preocupação com referente ao fim do mundo, ao fim da terra, é estrela caindo, é o sol se escurecendo, tudo isto a gente ouve dizer. E a gente às vezes eu mesmo fui estudar a Bíblia, não só por isto, mas fui estudar a Bíblia querendo saber da verdade. E é por isso que nós estamos aqui. Nós vamos ler o que está escrito. Eu creio na palavra de Deus, eu creio no que está escrito. E sei que você também crê. Vamos ler então. Nós vamos fazer esse tema com bastante tranquilidade. Se precisar de fazer 2 partes, 3, nós vamos fazer. Nós vamos ver então. Porque o que eu entendo, como eu li a Bíblia do começo ao fim, eu não achei coronavírus na Bíblia. Eu não achei em local nenhum falando que o coronavírus é o fim do mundo. Ou melhor, eu não achei na Bíblia que o mundo vai acabar, que a terra vai ser toda destruída. Não, eu li a Bíblia toda do começo ao fim. Nós vamos ter que estudar juntos. Venha comigo, vamos crescer na graça de Deus. Olha, o tema de hoje então é este: coronavírus vai acabar, a terra não. Olha, a leitura desse tema nosso, que deva dar umas 2 partes, está em Gênesis, no capítulo 6, no versículo 5. Vamos começar então, bem cá no Antigo Testamento, com os olhos
iluminados pela graça de Deus é que nós vamos ler. Nós vamos então ler com a mente aberta, procurando ver o que está escrito, ver a verdade. Gênesis capítulo 6, no versículo de número 5. Leia comigo, olha. Gênesis capítulo 6, no versículo 5. O Senhor viu que a maldade do homem era grande sobre a terra, e que era continuamente mal todos os desígnios do seu coração. O Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e afligiu-se o seu coração. E disse o Senhor: farei desaparecer da superfície do solo os homens que criei, e com os homens os animais, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os ter feito. Então, o que é que está acontecendo aqui? Nós vamos ler o versículo 8 também. Mas vamos aqui dar uma meditada nesse texto que a gente leu. Aqui, nós estamos aqui em um momento que Deus tinha perdido a esperança com a humanidade. O homem, pela desobediência de Adão, entrou o pecado no mundo. A desobediência de Adão fez com que afastasse o homem de Deus. Deus afastou-se da criação, de tudo que ele criou. Ele afastou de tudo aquilo. Quando chega aqui, então, ele já estava totalmente arrependido de ter criado o homem, de ter criado aquelas coisas que quando ele criou, ele disse: tudo isto é bom. Ele amou tudo isso que ele fez. Mas pela desobediência do homem, e desobediência que foi crescendo a cada dia, foi afastando a cada dia o Criador da sua criatura, Deus chega a falar, neste momento, ele chega a dizer que ele estava arrependido de ter criado e que ia fazer desaparecer da superfície do solo os homens que ele tinha criado. No versículo 8. Mas Noé encontrou graça aos olhos de Deus. Então aparece um homem por nome de Noé, e nós já sabemos bem esta história, que encontrou graça. Deus já decidido a destruir tudo e acabar com tudo, mas ele achou graça em Noé. Olha, vamos no capítulo 9 aqui de Gênesis. Vamos crescendo nesse conhecimento. Gênesis capítulo 9, no versículo de número 8. Olha, Deus falou assim a Noé e a seus filhos: eis que estabeleço minha aliança convosco e com os vossos descendentes depois de vós, e com todos os seres animados que estão convosco, aves, animais, todas as feras, tudo que saiu da arca convosco, todos os animais da terra, estabeleço minha aliança convosco. Tudo que existe não será mais destruído pelas águas do dilúvio. Não haverá mais dilúvio para devastar a terra. Disse Deus: eis o sinal da aliança que instituo entre mim e vós, e todos os seres vivos que estão convosco, para todas as gerações futuras. Porei meu arco na nuvem, e ele tornará um sinal da aliança entre mim e a terra. Quando eu reunir as nuvens sobre a terra, e o arco aparecer na nuvem, eu me lembrarei da aliança que há entre mim e vós, e todos os seres vivos. Toda a carne e as águas não mais se tornarão um dilúvio para destruir toda a carne. Quando o arco estiver na nuvem, eu o verei e lembrarei da aliança eterna que há entre Deus e os seres vivos, com toda a carne que existe sobre a terra. Então, aqui a gente vê que Deus estava prestes a destruir toda a criatura. Mas ele encontrou graça em um homem, em Noé. E através de Noé, com Noé, ele salvou 8 vidas, 8 almas, e destruiu toda a criação. Animais,
ele separou ali os animais da arca, mas destruiu tudo com um dilúvio, com a água. Mas ele fez uma aliança com Noé. Quando Noé saiu ali da arca, que acabou o dilúvio, ele fez um compromisso, uma aliança com Noé, de não mais destruir toda a criatura como ele estava fazendo. E o Senhor é justo. Ele então fez esta aliança e mandou depois o filho dele, um povo, uma criação que estava afastada do Criador, que não estava mais reconciliada com o Criador por causa das maldades, da desobediência, por causa do pecado de Adão. Onde ele tirou o povo dele do Egito, passou toda aquela lei para o povo judeu viver, 613 mandamentos, mostrando aquele povo, mostrando à humanidade que o homem com a carne não consegue agradar ao Criador. Então a lei mostrava o pecado do homem. E o homem estava afastado, não estava reconciliado com Deus. E ele envia o filho dele, cumprindo esta promessa que ele tinha feito a Abraão, a Noé. Então, a esta aliança que ele tinha feito com Abraão, feito com Noé, o filho dele vem. Porque Deus é um Deus justo. Ele envia o filho dele para reconciliar toda a criação com o Criador. Então aqui, bem aqui no início, no Antigo Testamento, nós não encontramos base para dizer que o mundo vai acabar, que a terra vai acabar, que esse coronavírus é o fim do mundo. Nós vamos crescer muito neste conhecimento. Nós vamos voltar, vamos fazer uma segunda parte desse tema, onde o nome é Coronavírus vai acabar, a terra não. Um grande abraço a todos vocês. Que a graça e a paz esteja com cada um de nós. Graça e paz.